Primeiramente, um bom dia aos amados irmãos, a vocês que nos assistem na sua casa também, um bom dia a todos. Vamos iniciar o nosso culto falando o nosso versículo. Juntos? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Vamos para o nosso primeiro hino, 416. Vamos à igreja. Realmente é uma grande alegria estarmos em comunhão com os irmãos, em amor, estarmos juntos, reunidos, louvando ao nosso bom Deus. Que alegria! Vamos para o nosso próximo hino, hino de número 26. Fonte tu de toda bênção.
históricos. Vamos juntos. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Vamos falar agora junto o Pentateuco e os livros históricos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Vamos fazer agora a leitura da Bíblia. Convido os amados irmãos a estarem se colocando em pé, eles que podem. Castigo dos idólatras. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos, os seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles. E dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo-lhe, responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração. Portanto, todos se apartaram de mim, para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinaram em Israel, que alienar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo, e porei o meu rosto contra tal homem, e assolarei para que sirva de sinal e provérbio, e arrancá-lo-ei no meio do meu povo, e sabereis que eu, o Senhor, eu sou o Senhor, e se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do povo de Israel. E levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais, ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livraram apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e elas a desfilarem, de modo que fique desolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres.
e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra, e disser, espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem eles, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras? Mas eis que alguns fugitivos restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos e filhas. Eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolados sobre quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor Deus. Vamos a Deus em oração. Senhor amado, bom Deus, eterno e poderoso Pai, graças te damos pela tua preciosa palavra, ao qual nós temos o livre acesso. Pedimos que o Senhor esteja abençoando o culto dessa manhã. Também pedimos ao Senhor que a tua palavra venha fazer morada em nossos corações e que nós venhamos nos aproximar cada vez mais de ti, Senhor. É em nome do teu amado Filho Jesus que eu oro agradecido. Amém. Então vamos para os nossos avisos. Os cultos, podemos assentar, irmãos? Os cultos presenciais continuam todos os domingos às 9 horas da manhã. As transmissões ao vivo continuam em todos os cultos. Domingo às 9 horas da manhã, culto IEBD. Às 19 horas, o culto vespertino, isso no domingo. E nas quartas-feiras, a transmissão é às 8 horas da noite. O culto de oração. Vamos para o nosso próximo hino, 326. Deixar ele direto ligado. Juntos. Deus nada faz sem um plano ou razão. Quando prova seu servo e lhe dá formação, dá graças a Deus quando o teste se faz. Em trevas nos dá sua paz. Regozija em Deus que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais. Provar, purificar, qual ouro então serás? Quando as trevas à frente eu olho pra cruz que o Calvário expõe, submeto ao meu mestre, não olho pra trás, a paz venho me desfaz. Regozija em Deus que erros não
sabe o fim, caminho em que vais, pois purificar, por então será. Sim, posso ver provações em de Deus, em amor fortalece e limpa os seus. Meu Pai sempre faz o melhor, sim, eu sei, mais fruto darei. Regozija em Deus, que erros não faz, Ele sabe caminho em que, pois ao te provar, purificar, qual hora então será. Amém. Então passa a palavra ao pregador desta manhã, irmão Paulo. Que prestígio. Sim. Bom dia aos irmãos. Bom dia. Antes de iniciar, aproveitando o que o Douglas disse, já fazem praticamente 12 meses que eu não colocava uma gravata, então estamos fazendo essa experiência, por isso que os irmãos que estão na igreja hoje de manhã quiserem tirar uma foto, conforme o irmão disse, no final a gente se reúne lá na escadaria, para ficar a posteridade. Para iniciarmos hoje de manhã o nosso desafio, nós vamos iniciar da melhor forma possível. Vamos iniciar com uma oração. Eterno e amado Pai, nós que somos gratos nesta manhã, porque em meio de toda essa situação que se apresenta, Senhor, em todo o mundo, nós temos o privilégio de estarmos em Tua casa. Prepara os nossos corações e que a palavra, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós, possa vir ao encontro das necessidades de cada irmão. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. É que caiu aqui o negócio. Melhorou o som, não? Não, mas você tem que ver aí, você está saindo só aí no computador. Irmãos, o nosso desafio hoje de manhã, ele tem o seguinte versículo base.
Salmo de número 30, verso 5. Livro dos Salmos, capítulo 30, verso 5. Salmo de Davi. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pelo amanhecer. Eu estava preparando esse estudo para trazer para os irmãos e também para mim, e eu pensei, qual a palavra que Deus tem preparado para nós? Qual o versículo que seria de maior utilidade para cada um de nós e também para os irmãos que nos acompanham pela internet? O que Deus quer nos mostrar, irmãos, com todas essas coisas que têm ocorrido em nossos dias, com essa epidemia que tem ceifado tantas vidas, seja pela doença propriamente dita, seja pelos seus efeitos devastadores, empresas quebrando e muitas pessoas perdendo seus empregos. Em primeiro lugar, deixe-me dizer uma coisa para o irmão. Eu não sou pessimista. Eu não gosto de catástrofe. Eu detesto notícias ruins. Eu acredito que se você gosta de tragédia, de sensacionalismo, você poderia ligar o seu aparelho de televisão, ligar o seu rádio, e o irmão vai ver que só há notícia ruim, só há tragédia. Eu estava comentando com o irmão Douglas um pouquinho antes do início, que depois bastante número de dias, bastante meses, ontem de noite eu fui assistir as notícias locais e eu me apavorei pela maneira que a imprensa está divulgando as notícias ruins. Parece que eles estão contentes em colocar pavor no povo. Feita essa observação, irmãos, eu não sou pessimista, eu sou otimista. Eu também devo te informar, eu não sou alienado. Eu não estou dizendo que está tudo às mil maravilhas nos nossos dias. Eu procuro me informar razoavelmente de tudo o que ocorre no mundo, de tudo que nos afeta, de tudo aquilo que nos atinge, de uma maneira ou de outra. Porém, irmãos, particularmente, eu me recuso a tornar-me refém do medo, do pavor que as pessoas querem nos colocar. A ideia, irmãos, que os jornalistas, os apresentadores de telejornais, quando eles dão uma notícia devastadora, parece que eles estão com um sorriso nos lábios. Aquele velho pensamento, quanto pior, melhor. Antigamente a gente dizia que isso era na política, quando a oposição queria que o partido que estivesse no governo tivesse muitos percalços, porque aí para a oposição seria melhor. Agora nós estamos vivendo um tempo em que a imprensa está agindo da mesma maneira. Assim, hoje pela manhã, eu quero considerar com os irmãos alguns exemplos da palavra de Deus, de pessoas que passaram por momentos muito difíceis, de muita tristeza, que passaram noites de choro, mas que saíram fortalecidas após este momento. O Salmo 30, versículo 5 diz que depois da noite de choro vem o amanhecer de alegria. A noite de tristeza, irmãos, muitas vezes, ela não se resume a 8 horas, a 10 horas, literalmente. A noite de tristezas em nossas vidas, muitas vezes, ela não vai de acordo com o que vai o relógio. Mas pode durar semanas, meses, e muitas vezes, essa tristeza, essa noite em nossas vidas, dura anos. A alegria, irmãos, porém, certamente ela virá com o amanhecer.
A primeira coisa que eu quero que os irmãos pensem é uma pergunta que eu já me fiz e que certamente cada um de vocês também já se fez. Por que é que Deus permite tempestades em nossas vidas? Nós, seguidores de Jesus, nós, filhos do Mestre, nós que não matamos, que não roubamos, nós que procuramos não fazer nada de mal. Mesmo assim, o choro, a tristeza, a tempestade se abate sobre as nossas vidas. Afinal, por que Deus permite isso? Nós podemos fazer muitas conjecturas, cada irmão pode ter uma resposta. Eu quero, hoje de manhã, trazer 2 respostas que eu encontrei. 2 motivos. Você certamente pensará em muitos outros. Primeiro, Deus permite que ocorram tempestades, que venha o choro sobre as nossas vidas, para que nós saibamos quem nós somos realmente. Deus permite que você sofra para você saber quem você realmente é. Existem momentos em nossas vidas em que tudo está ocorrendo de uma maneira muito favorável. A nossa vida profissional está maravilhosa. A nossa família é abençoada. Nós não temos nenhum problema de relacionamento. Como se diz, se ficar melhor, estraga. Nesses dias, nós temos a tendência humana, originada pelo pecado que está em nosso coração, de pensarmos dessa maneira, irmãos. Eu sou muito abençoado. Tem me acontecido só coisa boa. Mas também eu sou tão bom. Eu não queria falar, mas eu estou bem acima da média. Louvado seja eu, glória seja dado a mim. Se eu tivesse que me dar uma nota, eu daria 9,99. Eu não vou dar 10, pois afinal de contas, eu sou muito humilde. Quando tudo vai bem em nossas vidas, nós empinamos o nariz. Nós nos tornamos autossuficientes. Não precisamos de ninguém. Nós não precisamos de Deus. Nós só precisamos de nós mesmos. Até o dia que chega a tribulação. Até o dia que a tempestade toma conta de nossas vidas. E aí, irmãos, nós voltamos à realidade. Nós não somos nada. Como disse Davi no Salmo 40, no verso 17, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. As tempestades chegam em nossas vidas para que não chegue a soberba. Então nos lembramos que somos frágeis, somos humanos, somos pecadores, cheios de limitações. Então nos lembramos que sem Deus nós não somos nada. O primeiro motivo para termos tempestades, termos choro em nossas vidas, é para que a gente nunca se esqueça de quem realmente nós somos. O segundo motivo do choro e da tempestade em nossas vidas é para que nós saibamos quem Jesus realmente é. Muitas pessoas têm uma ideia errada sobre Jesus. Acham que ele é um grande profeta, é o maior filósofo que já existiu, é um santo. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é a ressurreição e a vida. Quem nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Jesus em 14,6 diz, em João 14,6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por mim. Ele sabe de todas as coisas, o que é melhor para você, o que irá te aproximar de Deus e aquilo que irá te afastar do Pai.
Então, meu irmão, pense em duas verdades absolutas sobre as tempestades que ocorrem, sobre o choro que vem na noite de nossas vidas. Primeiro, a presença de Jesus em nossas vidas não significa que estaremos livres da tempestade. Não significa que não iremos chorar durante aquela noite. Mas, se Jesus estiver no barco de nossas vidas, por maior que seja a tempestade, nunca, jamais, o nosso barco naufragará. Em segundo lugar, a segunda verdade que o irmão deve guardar: qualquer que seja a tempestade, não importa de onde ela veio, qual a sua origem, qual o seu tamanho, ela é insignificante para Jesus. Não tenha medo das tempestades que virão. E, infelizmente, irmãos, eu devo te dizer, elas virão sobre a sua vida. Jesus tem o controle de todas elas. Eu convido os irmãos para abrirem em 2 Samuel, capítulo 12. Livro de 2 Samuel, capítulo 12. Segundo Samuel, capítulo 12. E é narrado, nesse trecho, a história de uma tempestade que se abateu sobre a vida simplesmente do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Os irmãos conhecem a história do pecado que Davi cometeu. Primeiramente, o adultério com Batseba, esposa de Urias, general do seu exército. Para encobrir o primeiro pecado, o pecado do adultério, ele comete o segundo pecado, o assassinato do general Urias. Como castigo, Deus mandou o profeta Natã repreendê-lo e avisa a Davi que o filho que foi gerado naquele primeiro pecado, no adultério, não viverá. Arrependido, Davi busca a presença de Deus para que a vida da criança fosse poupada. Vamos ler a partir do verso 13 de 2 Samuel até o verso 23. De 13 a 23. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos agora que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e o adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: o que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuastes e choraste. Porém, depois que morreu a criança,
te levantaste e comeste pão. E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Então eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Irmãos, a noite de tempestade que caiu sobre a vida de Davi, 7 dias de choro que ele esteve perante a presença de Deus, e a criança morreu. Mas Deus promete, no Salmo 30, verso 5, que depois da noite de tristeza, da tempestade, vem um novo tempo de alegrias. Logo em seguida, Davi teve Salomão. E os irmãos conhecem toda a majestade que veio para o reino de Israel com Salomão. A tempestade passou na vida de Davi, depois de 7 dias. E a alegria de Deus retornou com o amanhecer. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 43 a 48. Evangelho de Lucas, capítulo 8, 43 a 48. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 8, 43 a 48. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás de Jesus, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando a todos, disse Pedro e os que estavam com ele, Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Irmãos, a noite de tristeza, de choro, o período de tempestade na vida dessa mulher, não durou 8 horas, não durou uma semana, porém durou 12 anos. Depois de tantos anos, a tempestade na vida dessa mulher passou, a alegria voltou, um novo amanhecer raiou na vida dessa mulher. Evangelho de João, capítulo 9, verso 1 a 8. Evangelho de João, capítulo 9, verso 1 a 8. É estranho, os irmãos que me conhecem sabem que eu sempre gosto da participação de todos, né? Mas por causa da transmissão na internet a gente tem que efetuar todas as leituras. Então, Evangelho de João, capítulo 9, verso 1 a 8. A cura do cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava?
Esse homem, ele não era cego, ele não estava passando por uma tempestade. A noite na vida dele não vinha de 7 dias, de 12 anos, ao contrário. A vida inteira desse homem era na escuridão e ele estava passando por uma tempestade. Mas, quando ele teve o encontro com Jesus, um novo dia, um novo amanhecer de alegria iniciou na vida desse homem. A alegria chegou na vida dele, depois de toda uma vida de tristeza, uma vida de tempestade e de choro. Nós vimos aqui que foi perguntado para Jesus, mas por que esse homem é cego desde o nascimento? Quem é que pecou? Seus pais? Ele? Aí Jesus respondeu que muitas coisas, né, são feitas para a glória de Deus. O irmão pode se perguntar por que eu estou passando por esse período de atribulação, onde é que eu errei, onde é que eu pequei? Irmãos, é para a glória de Deus, para Ele mostrar o seu poder em tua vida. A tempestade durou muitos anos, mas veio alegria na vida desse cego de nascença. Evangelho de Mateus, verso 26, de 31 a 35. Agora nós iremos considerar Pedro, o apóstolo. Evangelho de Mateus, 26, de 31 ao verso 35. E depois de 69 a 75. Primeiramente, Evangelho de Mateus 26, 31 até o verso 35, diz assim a palavra de Deus. Então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos te escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora verso 69 até o 75. 69 a 75. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu, e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. A noite de lamentação chegou, no final desse verso 75, para Pedro. Mas diz que Pedro chorou amargamente. E a partir daquele reconhecimento de Pedro, do seu pecado, do arrependimento e do choro amargo, iniciou-se um novo tempo na vida do apóstolo Pedro. Não mais aquele Pedro derrotado, aquele Pedro abatido, nem aquele Pedro traidor. Pedro se transforma em uma nova criatura. Pedro agora é o líder, ele é o apóstolo fiel, o discípulo que se torna exemplo de retidão. Tanto, irmãos, que no livro de Atos,
no capítulo 3, verso 1 a 10, nós não iremos ver mais aquele Pedro hesitante que havia negado a Jesus, mas agora nós vemos um Pedro com força, um Pedro cheio de fé, operando milagres no nome de Jesus. Atos 3, de 1 a 10. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, verso de 1 a 10. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombração pelo que lhe acontecera. Observe, irmãos, que aquele coxo, curado por Jesus, através do apóstolo Pedro, da intrepidez de Pedro, que lá atrás havia negado ao mestre, aquele homem estava doente há 40 anos. Não 8 horas, não 7 dias, não 12 anos, mas a tempestade na vida daquele homem durou 40 anos. Depois da noite escura, da vergonha e da traição que ocorreu na vida de Pedro, surgiu um novo dia em que ele virou exemplo para todos os cristãos. Força e coragem, sinônimos de Pedro, no novo amanhecer. No mesmo livro de Atos dos Apóstolos, pulando só algumas páginas, capítulo 9, do verso 32 a 35. Atos dos Apóstolos 9, 32 a 35. Mais uma vez, Pedro sendo usado por Jesus. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Para Enéas, a tempestade durou 8 anos. A noite de choro durou 8 anos. Mas a tristeza, um dia, ela foi embora. O amanhecer na vida de Enéas ocorreu quando ele teve esse encontro com Pedro, quando ele encontrou a Jesus Cristo. Irmãos, Pedro, aquele mesmo Pedro, titubeante, aquele Pedro que quando foi ter com Jesus sobre as águas, olhou para as ondas e afundou. Aquele Pedro que daria sua vida por Jesus e depois negou o mestre 3 vezes. Aquele Pedro se transformou num novo amanhecer. Ele se transformou num líder, num homem fiel, num exemplo, um dos pilares da igreja cristã. Então, meu irmão, minha irmã,
que está passando por uma tempestade em sua vida, atravessando noites de angústia, noites de choro e de muita tristeza. Nunca te esqueça da promessa de Deus, lá no livro dos Salmos, capítulo 30, verso 5. A alegria, ela vem com o amanhecer. Ela chegará na tua vida com o amanhecer. Nós não sabemos quanto tempo demorará a noite de tristeza e de choro em nossas vidas. Quantas tempestades ainda ocorrerão. Mas sabemos, porque o Senhor Deus declara que a alegria chegará. Ela chegará com o amanhecer, que pode durar a noite de tristeza, pode durar 8 horas, 7 dias, 40 anos, 12 anos, mas tudo isso que você está passando, certamente passará, terminará, e surgirá um novo dia na tua vida, e você louvará ao teu Deus por todas as maravilhas que Ele irá operar na tua vida. Nunca se esqueça, meu irmão, dos 2 motivos pelos quais as tempestades, as noites de tristeza, as noites de angústias, elas vêm sobre a minha vida, sobre a tua vida. Em primeiro lugar, a tristeza e o choro vêm sobre a tua vida, porque Deus quer que você saiba quem realmente você é. Em segundo lugar, Deus quer que você nunca esqueça quem Jesus é. Esses dias difíceis que nós estamos passando, esses dias terminarão. Os dias de tempestades que você está passando, esses dias chegarão ao fim. Deus nos promete que virá um novo amanhecer e com eles retornará a alegria para a tua vida. Basta você continuar firme. Basta você buscar a presença de Deus. Nunca desista da sua fé. E assim você verá um novo amanhecer de alegrias em sua vida. Para iniciar, eu disse para os irmãos que a melhor maneira de iniciarmos seria com uma oração. Para finalizar, a melhor maneira é nós lermos uma promessa de Deus. João 16, 20. Evangelho de João, capítulo 16, verso 20. Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Pode a tristeza durar toda uma noite, pode o choro durar toda uma noite, mas, irmãos, certamente a alegria, ela vem com o amanhecer. Vamos orar, irmãos. Eterno Deus e amado Pai, nós te rogamos que o Senhor continue presente, Senhor, em nossas vidas, que o Senhor faça que possamos tirar de todos os episódios, Senhor, o ensinamento que Tu queres nos mostrar, que nunca venhamos a nos esquecer, Senhor, quem nós somos e que nunca venhamos, Senhor, a esquecer quem Jesus é. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas faltas, em nome de Jesus. Amém.
Vamos ver se hoje eu não derrubo o microfone como foi da última vez. Deixa eu só trocar a pilha aqui rapidinho. Muito bem, bom dia a todos. Grande privilégio estar com todos vocês essa manhã. Eu acho que o pessoal que nos assiste não ouviu. Eu disse que espero que não derrube o microfone hoje, porque na quarta-feira eu derrubei. E aí, como estava sozinho lá, o pessoal que estava na transmissão estava escrevendo que estava baixo, mas eu não tinha como ler. Mas hoje é mais fácil, que aí o Guilherme pode prestar atenção lá se caso tiver algum problema, alguma dificuldade. Ok? Muito bem, meus irmãos. Nós estamos então falando sobre o nosso estudo, conhecendo a Deus. E antes de nós iniciarmos então, eu sei que tem alguns irmãos que ainda não receberam a sua apostila, aqueles do interior receberão. Eu creio que por causa de todas essas bandeiras aí, essas questões, vai demorar um pouco mais, mas brevemente chegará. Aqueles aqui da igreja que ainda não têm, eu sei que falta eu entregar para a dona Adriana, vou ver se consigo entregar hoje, mas eu vou fazer um segundo pedido, caso tenham pessoas que estejam interessados, tá? Então o valor do livro é R$20, é o livro que nós vamos usar na escola dominical nos próximos meses, e eu imagino que pelo número de lições que nós temos, nós vamos ficar aí mais de um ano. E o importante, irmãos, é como realmente nós temos nos proposto a fazer, e o tema da nossa escola dominical é conhecendo a Deus. Então o nosso interesse é dar um entendimento melhor para todos os cristãos, para todos aqueles que têm nos acompanhado, seja pela internet, ou os irmãos que têm vindo aqui à igreja, porque como nós temos falado, quanto mais nós conhecemos a Deus, melhor nós podemos servi-lo. Então é muito importante que nós possamos, aqui na escola dominical, fazer esse tempo em conjunto. Por que em conjunto? Porque quando você receber o seu livro, quando você pegar o seu livro, você vai ver que você vai ter que ler, você vai ter que preencher. E isso daqui eu tenho incentivado os irmãos a fazerem um tempo devocional. Você pode fazer com a sua família, você pode fazer até mesmo com os seus filhos, porque o conteúdo que está aqui, ele é um conteúdo básico, não é uma coisa muito difícil de se compreender. Então, quando você lê, você tem que abrir a Bíblia e a sua compreensão dos versículos você vai escrever lá. Aqui na escola dominical, os irmãos vão ver, ainda hoje eu vou ler algumas partes da apostila, porque alguns irmãos não têm a sua apostila em mãos, irmãos que têm nos acompanhado. Mas a partir do momento que todos estiverem munidos das suas apostilas, o que nós faremos? Os irmãos vão ver que hoje algumas respostas estarão acompanhadas de algumas explicações a mais. Então é isso que nós vamos nos propor. É por isso que nós vamos andar juntos. Os irmãos vão fazer as lições nas suas casas e aí aqui na escola dominical nós vamos responder juntos e vamos também acrescentar novos materiais, vamos dar uma nova compreensão ou uma compreensão além. E aí, se porventura você não puder escrever aqui, vocês sabem que vai estar lá na página da igreja. Você pode depois, chega na sua casa, durante a semana, se não tem problema nenhum, você pode pegar lá e anotar todas as referências e tudo aquilo que nós vamos colocar aqui para vocês, ok? Se vocês que estão presentes têm a sua apostila, você pode abrir na lição de número 4, capítulo 4. Nós vamos começar a falar sobre a divindade do Filho e do Espírito. Deixa eu colocar aqui, eu sei que alguns dos irmãos não têm a sua apostila, mas muito daquilo que nós vamos ver está disposto aí na projeção. Infelizmente, a posição do sol no inverno, ela não ajuda muito, principalmente com as janelas abertas, tá? Mas como nós estamos nesse período de quarentena, os irmãos entendem que as janelas precisam ficar abertas para o ar poder circular. Então não dá para baixar as persianas. Então o sol bate no chão que vem deixar mais clara a tela. Para vocês aqui é um pouco mais difícil, para quem nos assiste tem a visão completa e não tem muito problema, tá? Então, irmãos, nós estamos falando sobre a divindade do Filho e do Espírito. Mas antes, vamos orar? Oremos então.
Ó Deus, nós queremos render graças ao Senhor por sua bondade sobre nossas vidas e somos agradecidos por todos aqueles que têm se disposto a conhecer mais sobre o Senhor e sua palavra. É o nosso desejo, Senhor Deus, que primeiramente o Senhor seja conhecido por todos, mas que também nós possamos usar esse conhecimento para servi-lo melhor. Queremos pedir as suas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Então nós estamos falando sobre a divindade do Filho e do Espírito e como eu disse para vocês, algumas partes da apostila nós vamos colocar aqui, outras eu vou ler e depois algumas respostas além nós vamos colocar aqui. Eu já vou logo dizendo para vocês que estão presentes com a sua apostila que as respostas eu vou pedir para que vocês me deem, tá bom? Por mais que aqueles que nos assistem não tem como lhes ouvir, depois eu passo aquilo que vocês vão falar para que a nossa aula seja uma aula participativa. Então, primeiramente, o que é importante a compreensão de todos nós? O Filho é Deus. Então, isso daqui é incontestável. É por isso que é importante que nós vejamos sobre a divindade de Cristo e do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque acerca de Deus, Pai, não há nenhuma dúvida, principalmente das seitas, que existe um Deus. Não há compreensão. É claro, para aqueles que são ateus, eles dizem que não existe Deus. Mas para aqueles que se dizem cristãos, compreendem que existe um Deus. O maior problema está que algumas dessas religiões não reconhecem Cristo e o Espírito Santo como Deus. E é sobre isso que nós vamos nos propor a estudar hoje. Hoje nós vamos falar, se o tempo nos ajudar, sobre a divindade de Jesus Cristo, ok? Então, isso daqui está na sua apostila. A palavra divindade vem da palavra latina deitas, que significa divindade ou estado de ser Deus. A divindade do Filho e do Espírito são duas das mais importantes doutrinas do cristianismo. E aí, meus queridos irmãos, vocês vão entender o porquê que é tão importante. Nós já falamos sobre a Trindade recentemente. Eu já expliquei para os irmãos que conforme a palavra de Deus, não existe um versículo que diz lá, existe a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, um só Deus. Não existe este versículo, mas são muitos os princípios e os versículos que falam sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo um só Deus. Então, mesmo que não exista a palavra Trindade de maneira velada na Bíblia, nós entendemos o conceito pelos versículos que a Bíblia nos mostra. Então, uma pessoa não pode ser cristã se ela não reconhecer que o Filho e o Espírito Santo são Deus. A segunda e a terceira pessoa da Trindade, o Filho que se fez carne para a nossa salvação e o Espírito que habita em cada crente. E aí, meus irmãos, eu quero convidar vocês que abram as suas Bíblias aí para o livro Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Por mais que o versículo já vai estar aqui disposto para... Hoje você não vai precisar apertar. Obrigado, Guilherme. Mas o versículo já vai estar aqui. Os irmãos abram as suas Bíblias aí. João 1:1. A nossa primeira pergunta, ou o primeiro exercício, diz o seguinte: em João 1:1 está um dos mais importantes textos das Escrituras a respeito da divindade do Filho de Deus. Leia o texto cuidadosamente e, em seguida, complete o seguinte exercício. Vamos ler, então? João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Antes de nós respondermos, eu vou colocar aqui uma frase que não está na sua apostila, mas só para a sua compreensão e para aqueles que nos assistem pela internet. Então, o Verbo era uma expressão usada por teólogos e filósofos judeus e gregos por igual, de muitas maneiras diferentes. Nas escrituras hebreias, o Verbo era um agente da criação. Nós já vamos ler Salmo 36:6.
a fonte da mensagem de Deus a seu povo por meio dos profetas. Oséias 1:2. E a lei de Deus, sua norma de santidade. Salmo 119:11. Na filosofia grega, o verbo era o princípio da razão que governava o mundo, ou o pensamento que estava ainda na mente, enquanto que no pensamento hebreu, o verbo era outra forma de dizer Deus. Então entendam, meus irmãos, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, quando escreveu o seu evangelho e colocou no primeiro versículo que no início ou no princípio era o verbo, ele já declarava ali que Jesus Cristo é Deus. Vamos ler Salmo 33, versículo 6. Salmo 36, 6. Se você tem a sua Bíblia aí na sua casa, faça a gentileza de abrir lá. Eu não coloquei hoje os versículos ali dispostos, como geralmente nós temos feito, porque os irmãos, a boa parte de vocês, já tem lido os versículos nas suas casas. Então vamos para Salmo de número 33, versículo 6. Chegar ali. Jairson, aproveita que o irmão está em pé, por favor. Me traz um copo com água, por gentileza. Salmo 33, versículo 6. Preste bem atenção. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Então a palavra e o verbo era a mesma coisa. É a mesma coisa. Então entendam, meus irmãos, que ao escrever o Evangelho de João, o próprio apóstolo declarou, e era do entendimento tanto dos leitores judeus quanto os demais, de quem ele estava falando. Deixe-me esclarecer algumas coisas para vocês. Existem certos costumes judeus que, se caso nós não estudarmos... Obrigado, Jairson. Se nós não estudarmos, nós não vamos entender o porquê certas coisas aconteceram e por que foram dispostas algumas leis, alguns acontecimentos para os judeus que não servem para nós. Eu já expliquei isso, mas eu quero só dar um entendimento para vocês como é importante nós estudarmos a história da igreja e a história dos judeus. Porque isso que nós estamos apresentando aqui dá um sentido além. Quando você lê que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, claro que isso para nós dá sentido porque nós entendemos que estava falando sobre Cristo. Mas para aquelas pessoas do passado, elas tinham uma visão diferente acerca disso. E quando João começa a falar nos próximos versículos de quem era este verbo que eles entendiam que era Deus, e ele começa a dizer que era Cristo, dá um sentido maior. Eu expliquei para os irmãos acerca dos costumes judeus quando eles estavam no deserto. Por que algumas coisas eles faziam no passado e que era pecado e que hoje não tem problema nenhum nós fazermos? Principalmente no que diz respeito a comer determinadas coisas. Por exemplo, carne de porco. Vocês gostam de carne de porco? É gostoso. Com limãozinho assim, ó. Menos aqueles negócios que o pessoal começou a colocar ontem no grupo lá dos casais, né? Começaram a colocar uns negócios meio estranhos lá, que lá eu não gosto. Mas sabe, para o judeu no deserto, quando eles estavam recém-saídos do Egito, era proibido eles comerem carne de porco. Vocês já viram como que é uma criação, vamos dizer assim, artesanal, se podemos dizer, de porco? Como que é um criador de porco na casa de uma pessoa que não vende, que ela tem para o seu próprio uso? Geralmente, o porco ele é um animal imundo. Ele gosta de sujeira. Então imagine naquele contexto no deserto, onde haviam milhões de pessoas, viverem num ambiente
infestado de porcos, que são animais imundos. Então Deus deixou claro que a maneira que eles deveriam viver, eles deveriam deixar essas coisas por quê? Porque se uma pessoa ficasse doente, poderia contaminar outros, e outros estando contaminados, eles deixavam de participar da adoração a Deus. Então Deus sempre deixava claro que as coisas que eles precisavam fazer sempre visava primeiramente a santidade, mas também a adoração a Deus. Não se podia comer coisas que tinham sangue. Eu esqueci o nome daquele negócio que o pessoal come hoje. Murcilha. Eu não gosto daquilo, mas tem gente que gosta. No Antigo Testamento, aquilo era proibido de comer, justamente por causa disso. Essa semana eu vi um vídeo sobre a carne de porco. Eu não sei se você já teve oportunidade de ver como os porcos são criados hoje para que seja então entregue nos mercados. Você não vê nenhum tipo de sujeira. Os porcos, eles estão totalmente limpos, tem lá a sua comida, tudo mais, eles não chegam nem perto da lama. Então, eles são muito mais limpos do que muita gente por aí. Então, hoje não existe problema de você chegar, comprar lá uma carne de porco e comer. Se você gosta, ótimo, não tem problema nenhum. Agora, dizer que isso é pecado, isso é falta de conhecimento bíblico. Porque nós precisamos entender certos contextos. Nós não estamos estudando nos domingos à noite sobre o livro de Gálatas? E eles estavam dizendo acerca da circuncisão e tudo mais? Não, irmãos. Aquilo não diz respeito à época da igreja, à época que nós vivemos. Mas se nós não estudarmos a Bíblia, facilmente nós vamos ser enganados por muitos ventos de doutrina que existem por aí. Então isso que nós estamos falando é importante para a nossa compreensão. Agora na sua apostila, ou no seu livro, a letra A, esse pezinho aí significa o quê? No princípio. Então você vai preencher aí. Esta é uma referência ao início da criação. Quem sabe de cor aí Gênesis 1:1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Letra B. Nós já falamos que a letra A era no princípio, então, letra B era o verbo. Esse Vzinho para completar. Traduzido da palavra grega logos. Na filosofia grega, referia-se a uma força ou razão impessoal que deu unidade e pôs em ordem o universo. Então, mais uma vez, os irmãos podem notar que aquilo que foi escrito, inspirado por Deus, tinha um sentido muito grande para as pessoas da época. Por exemplo, você lembra o que Paulo diz para Timóteo, para que ele possa amenizar as dores que ele sente? O que ele fala? Tomar vinho. Aí vai lá a pessoa de má fé e fala, a Bíblia está dizendo que eu posso encher a cara. Eu posso tomar vinho. Olha, ainda hoje, o vinho, quando não é esses sangue de boi da vida, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem aquele galão de sangue de boi. Aquilo lá, eles dizem que é vinho, né? Mas tem 99% de álcool e 1% de suco de uva ali. Mas esse tipo vamos dizer assim, de líquido, ele não tem os fins que tem um vinho de qualidade. Todos os irmãos já devem ter ido lá na Serra Gaúcha. Você pega lá e toma um saguzinho, né, com aquele vinho e tudo mais. Quando você vai no café colonial, eles servem alguns tipos de vinho. Aqui no Rio Grande do Sul, todos os irmãos sabem que é uma coisa cultural. Mas não quer dizer que você vai beber para se embebedar. O que Paulo diz para Timóteo é que ele deveria tomar um pouco. Você pode ler na internet. Estudos dizem que se a pessoa tomar
um cálice de vinho por dia, aquilo faz bem para a saúde. Mas não é você pegar um copo daqueles de 700 ml do McDonald's e você tomar cheio de vinho, achando que você vai ficar bem. Pelo contrário, vai sair trançando as pernas aí. Então precisamos ter entendimento, irmãos. Certa vez eu estava pregando e ensinando lá na igreja de Barueri, e aí falei acerca de alguns padrões do mundo que o crente não faz. Por exemplo, o crente dança? Não deve. Aí, certa vez, depois que eu preguei, chegou uma pessoa e falou assim, mas a Bíblia diz que Davi dançou. Aí eu falei assim para ele, você acha que Davi, ele ralou na boquinha da garrafa? Você acha que Davi, ele dançou da forma sensual que as músicas de hoje em dia, elas levam a pessoa a fazer? Não. Depois você vai lá no YouTube e digita lá danças judaicas. Você vai ver como que é uma dança judaica. E vai te dar uma compreensão. Então era diferente, mas se nós não tivermos compreensão do que diz a palavra de Deus, nós vamos ser facilmente enganados. E tantas outras coisas, irmãos, que é importante nós entendermos que para a cultura judaica, e a Bíblia foi escrita primeiramente para os judeus, posteriormente para os gentios, e chega ao nosso tempo, é importante nós entendermos o contexto cultural. Então, a letra C, nós já vimos que no princípio era o verbo, a letra C, e o verbo estava com Deus. O verbo estava com Deus. Aqui aprendemos duas grandes verdades. O Filho é uma pessoa distinta de Deus, o Pai. O Filho existia em perfeita comunhão com Deus, o Pai, antes que qualquer coisa fosse criada. Então o Filho estava junto com Deus. Letra D. E o verbo era Deus. Seria difícil, até mesmo impossível para João fazer uma declaração mais clara a respeito da divindade do Filho. E isso é importante vocês entenderem o que nós vamos ler aqui, ou vocês já leram no seu livro. Algumas seitas ensinam que o Filho está sendo chamado de um Deus. Muda o sentido do versículo. Algumas seitas leem João 1, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Isso muda o sentido. Porque se o verbo era um Deus, existiam outros deuses. Nós cremos que existem quantos deuses? Um. Lembre-se, a fé cristã é monoteísta. Nós cremos num só Deus, que se revelou em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, meus irmãos, notem, não há um artigo definido antes da palavra Deus na língua original do Novo Testamento. Não há. Então, dizer que existe um Deus é um acréscimo errôneo à Bíblia. Então, primeiro em João 1, 6, 12, 13, 18, a palavra grega theos, Deus, é usada sem o artigo definido e claramente se refere a Deus. O significado de um termo é sempre determinado pelo seu contexto. Certo? Então, meus irmãos, respondemos a 1. A número 2, João 1,18 é outro texto importante sobre a divindade do Filho. Leia o texto e cuidadosamente considere as verdades. Não apareceu? Tá. Em seguida, complete o exercício abaixo, preenchendo os espaços específicos em branco. Vamos ler o versículo, depois eu vou acrescentar algo que não está na sua apostila.
Aqui está na versão NVT. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então note, meus irmãos, Deus se comunicou mediante várias pessoas no Antigo Testamento. Pelo geral, profetas que recebiam mensagens específicas. Então, os profetas que nós vemos na Bíblia, eles recebiam de Deus uma mensagem que eles deveriam falar ao povo. Deus fala assim hoje em dia. O irmão Paulo, que pregou hoje de manhã, ele ouviu uma voz dos céus falando: Paulo, prega isso daqui. Não. Espero que não. Deus falou com o irmão Paulo, primeiramente por meio da palavra, através do Espírito. É essa maneira que Deus fala hoje. Então esse negócio de profecia que você ouve por aí, esquece. Então, meus irmãos, ninguém viu a Deus. Em Cristo, Deus revelou sua natureza e essência de uma forma que podia ver-se e tocar-se. Em Cristo, Deus se fez homem e habitou entre nós. Eu repito aquilo que nós falamos semana passada. A nossa mente não consegue compreender o conceito de trindade. Nós não conseguimos entender como existe um só Deus em três pessoas distintas. Nós não conseguimos. Deus, ele não pode ser visto, mas ele se revelou na pessoa de Cristo. Você se lembra que alguns dos apóstolos disseram para Cristo: mostra-nos o Pai. Qual foi a resposta de Cristo? Eu estou convosco. Quem vê a mim, vê o Pai. Simples, meus irmãos. Só a título de compreensão, o matrimônio declara, né, a palavra de Deus diz sobre o matrimônio, que os dois tornam-se uma só carne. Na teoria, é como se o casal se tornasse um só. Mas são duas pessoas. Então não pode ser usado como exemplo da Trindade. Mas é só para que os irmãos entendam. Cristo, quando ele revelou-se, nós podíamos ver o Pai nele mesmo. Então o próprio versículo de João 18 deixa claro isso. A letra A, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Letra B, o Deus unigênito. A palavra unigênito seria melhor traduzida por único, ou primeiro e único. Letra C, que está no seio do Pai. O que significa isso? É uma descrição ainda mais bela da verdade revelada em João 1, que o Verbo estava com Deus. O Filho sempre habitou na mais perfeita comunhão de intimidade e amor com o Pai. E também o Espírito. A singularidade do Filho é revelada em sua relação única com Deus o Pai. E letra D, ele é quem o revelou. Simples, meus irmãos. Somente Deus pode compreender plenamente Deus, ou torná-lo conhecido. Somente no Filho habita a plenitude de Deus. Nós vamos ver mais sobre isso daqui a pouquinho. Apenas ele é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1:15. E somente ele é capaz de comunicar Deus ao ser humano. Então, se nós queremos conhecer mais a Deus, nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de Cristo. Certo? Agora vamos para Filipenses 2:6, que trata sobre a nossa próxima questão. O que Filipenses 2:6
nos ensina sobre o Filho de Deus, antes dele se fazer carne e se tornar homem. Então, o que Filipenses 2,6 nos ensina sobre o Filho de Deus, antes dele se fazer carne e se tornar homem? Quem pode me dizer aí o que você respondeu? Fala bem alto aí que depois eu vou repetir para quem está nos assistindo. O que vocês escreveram aí nesta pergunta número 3? Qualquer pessoa. O filho não se igualou a Deus. Quem mais pode responder? Irmã Angelita. Então a irmã Angelita disse que neste versículo o filho está sendo humilde e submisso a Deus Pai. Mais alguém? A última pessoa. Espero que vocês tenham feito. Mais alguém? O pessoal está com vergonha de falar aí. Olha só, irmãos. Algumas coisas importantes que também servem como sua resposta. Nós vamos ver aqui algumas características de Jesus. Ali está sendo falado só do versículo 6. Só que para melhor compreensão, nós vamos falar dos versículos 5 a 11. Abre sua Bíblia para Filipenses 2, 5 a 11. Vamos lá. Se você quiser depois, você chega na sua casa, você pega o seu celular, o seu computador e a sua apostila, e você pega essas respostas e coloca lá, tá? Meus queridos que nos assistem e ainda não têm as suas apostilas, depois vocês façam isso. E para poder completar essas respostas, tá bom? Então vamos lá, Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11. E aí nós vamos encerrar, depois que terminarmos de responder esta questão. Versículo 5, está aqui na viradinha. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é aqueles versículos que quando a gente terminar de ler tem que dizer amém. Com certeza é um versículo, uma passagem poderosa. Então, algumas características que nós podemos ver nessa passagem acerca de Jesus. Primeiramente, ele existiu sempre com Deus. Deus converteu-se em homem para cumprir o plano divino de salvação para a humanidade perdida. É isso que está sendo dito. Versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele não foi orgulhoso de dizer, não, eu não posso ir lá porque eu sou Deus. Como que eu posso me rebaixar àqueles homens pecadores? Pelo contrário. A palavra de Deus deixa claro que ele se humilhou e veio a este mundo. Uma outra característica é que não só tinha aparência de homem, mas em verdade se converteu em homem para identificar-se conosco. E aqui eu faço questão de ler, não desmerecendo os demais versículos, mas Hebreus 4,15, como eu disse para vocês, eu encorajo vocês a preencherem as suas apostilas depois, que diz o seguinte, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Meus irmãos, todo pecado que nós cometemos é uma afronta contra a santidade de Deus. Cristo, ele também foi tentado, mas ele não pecou. Então quer dizer que Jesus ele foi tentado a tomar um goró? Não. O entendimento
diz acerca daquilo que o apóstolo João fala sobre a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. As categorias de pecado. E aí tem as outras subcategorias que aí entra tudo aquilo que você pensa. Mas Cristo, ele foi tentado. E ele não pecou. Isso nós precisamos entender. Então, meus irmãos, a próxima característica, voluntariamente se despojou de seus direitos divinos, privilégios e posição, sendo submisso à vontade do Pai. Ele deixou de ser Deus? Não. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Ele não deixou de ser Deus, mas ele se submeteu à vontade do Pai. Eu falei recentemente para os irmãos, quando alguns perguntavam para Jesus, quando que vai ser a oportunidade da sua vinda? Quando é que o Senhor vai vir? Qual que era a resposta de Jesus? Só o Pai que sabe. Somente Ele. Lá em Atos capítulo 1 fala sobre isso. Versículo 5 em diante. Os apóstolos estavam perguntando quando que Ele iria voltar. O que Jesus disse? Não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai deixou exclusivo para a sua autoridade. Então, isso está debaixo da autoridade de Deus. Então, Cristo não mentiu. Está sob a autoridade do Pai. Outra característica, morreu na cruz por nossos pecados para que não tivéssemos que enfrentar a morte eterna. João 3,16, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. E nós só temos esse livre acesso porque recebemos Cristo como Salvador. O texto ainda diz... já tinha passado? Ih, passei demais. Apertei bastante ali, né? Então vamos deixar aqui. Agora voltei tudo. Pronto. Beleza. Certinho. Então, olha, Deus o glorificou por sua obediência e Deus o levou, o exaltou para a sua posição original, à destra do Pai, de onde reinará para todos sempre como nosso Senhor e Juiz. E aí a pergunta abaixo: o que podemos fazer menos que lhe adorar e consagrar nossas vidas ao seu serviço? Será que nós podemos fazer menos do que isso? Não podemos. Porque tudo aquilo que Cristo fez por miseráveis pecadores como nós, nunca nós poderemos chegar perto para fazer algo por Ele. O que nós podemos fazer melhor? Servi-lo. Servi-lo, irmãos. É isso que nós podemos fazer. Nós vamos parar por aqui, por causa do nosso horário. Nós continuaremos na próxima semana, por mais que eu já dei praticamente metade da resposta do outro. Mas notem, as respostas que vocês deram não são erradas. Mas é importante que elas possam ser complementadas. Então eu sugiro que vocês deixem as suas respostas nas suas apostilas, nos seus livros. Não apaguem. Mas aí depois vocês podem complementar, por quê? Porque é importante que quando você tiver uma dúvida futuramente, ou quando alguém te perguntar alguma coisa, essas respostas, elas podem te ajudar, não só na compreensão, mas também para que outras pessoas possam também aprender sobre quem é Cristo, quem é Deus e sobre o conhecimento que nós temos do nosso Senhor. Meus irmãos, somos privilegiados. Não tem outra resposta. Nós somos privilegiados por podermos servir ao nosso Deus. Nós vamos encerrar esta manhã em oração, mas antes eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui essa manhã. Obrigado, porque mesmo num dia frio, estão com a gente hoje.
também aqueles que nos assistem, obrigado por sua audiência. E lembrar então, nós temos, eu tenho aqui 2 livros que eu posso vender hoje para alguns de vocês, tá? E outro está já direcionado para a dona Adriana. Quem nos assiste, os livros que chegarão é o da dona Yara, lá em Florianópolis, o da dona Rosângela e das suas 2 filhas lá em Júlio de Castilhos, e também da dona Neca. Eu sempre esqueço o nome da sua irmã, chama ela de Neca. Eliane, né? Dona Eliane. Então vai chegar lá em São Cepé. Se mais alguém pediu o livro, eu esqueci, então você manda uma mensagem para mim ou coloca aí nos comentários. Que aí, também o irmão Cleilton pediu lá do Acre, também pediu a apostila. Então todos esses já serão direcionados, e se porventura demorar um pouco é por causa de todas as coisas que têm acontecido. Se alguém não foi lembrado, manda uma mensagem e coloca aí nos comentários, que aí a gente pede o livro e chega para você. Este livro custa R$20. É claro que as pessoas que terão que ser enviados para eles, aí vão pagar os custos do envio. Mas aí o valor do livro é R$20, porque a igreja está subsidiando uma parte. O valor integral é R$34. A igreja está pagando 14, na verdade R$14,90, que é R$34,90, e os irmãos então vão pagar R$20, ok? Muito bem, meus queridos, grande bênção tê-los aqui essa manhã. Espero que estejam conosco então nos próximos cultos. Hoje à noite faremos a nossa transmissão, nosso culto às 19 horas, quartas-feiras também, quartas-feiras 20 horas, e aí domingo de manhã, pela graça de Deus, com a permissão do Estado e da Prefeitura, nós continuaremos às 9 horas da manhã juntos aqui. Eu espero que esse friozinho nos acompanhe, porque eu gosto muito do frio, prefiro muito mais do que o calor. Tá bom? Vamos orar e aí nós estaremos encerrados. Oremos. Ó Deus, queremos render graças por sua bondade sobre nossas vidas, agradecido por esse tempo com os irmãos, por aprender mais sobre o Senhor e sua palavra. É o nosso desejo, Senhor Deus, aperfeiçoar o nosso conhecimento para podermos servir ao Senhor melhor. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo, que mesmo, ó Deus, sendo Deus, não precisava de maneira alguma sair da sua glória, mas por amor a nós, pecadores, veio a este mundo e deu a sua vida para nos salvar. Que isso, ó Deus, redunde da nossa parte glória, louvor, serviço e obediência ao Senhor. Que possamos ser pessoas dignas e realmente, Senhor Deus, pessoas que demonstram o amor ao Senhor cada dia de nossas vidas. Obrigado pela pregação da sua palavra, pelo desafio que foi trazido pelo irmão Paulo, pelos hinos que cantamos, por todos aqueles que têm ajudado a transmissão desse culto. Obrigado para aqueles que nos assistem, que o Senhor os abençoe onde quer que estejam. É nosso desejo e oração que o Senhor abençoe a cada um e que possamos juntos estar hoje à noite às 19 horas para, mais uma vez, ouvirmos a pregação da sua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, para quem nos assiste, o irmão Guilherme vai colocar um hino e para todos vocês estamos dispensados. Deus abençoe.